O auditor Paulo Sérgio Feus, do STJD, concluiu o inquérito que investigou a possibilidade de injúria racial de Rafael Ramos contra Edenilson, naquele Inter e Corinthians realizado no estádio Beira-Rio. E o que as provas coletadas pelo auditor evidenciaram foi que Rafael Ramos, de fato, proferiu as injúrias raciais que foram levantadas pelo próprio Edenilson. A partir de agora, esse inquérito que foi conduzido por este auditor é encaminhado para a Procuradoria do STJD e Rafael Ramos poderá ser suspenso de 5 a 10 jogos. Eu explico detalhes desse processo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e um assunto que interessa ao torcedor colorado, que interessa ao Edenilson, jogador do Internacional, que é o caso de Rafael Ramos versus Edenilson naquele Internacional e Corinthians, quando o Edenilson para o jogo e afirma que o lateral direito português o chamou de macaco e o chamou de palavras de cunho racista, proferiu injúrias raciais. O Rafael Ramos, desde aquele dia, negou ter proferido essas palavras. Vários laudos surgiram. Um laudo contratado pela defesa do jogador mostra que ele não falou essa palavra. Um laudo contratado pelo Edenilson mostra que ele falou essa palavra. O laudo do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, não chegou a uma conclusão. Mas um novo laudo independente apontou um caminho que o STJD está seguindo. E eu explico isso aqui. O Paulo Sérgio Feus é um auditor do STJD e ele foi sorteado pelo presidente do STJD como um auditor processante deste caso. O que o auditor processante faz? Quando um caso ele precisa de uma apuração pelo STJD, se precisa abrir um inquérito para investigar, esse inquérito é conduzido por um auditor do STJD e esse auditor ele é sorteado. O presidente do STJD, para este caso, sorteou e foi o Paulo Sérgio Feus. A partir disso, esse auditor conduziu o processo de investigação, ouvindo as pessoas, ouviu o Edenilson, ouviu o Rafael Ramos, ouviu testemunhas, ouviu o árbitro da partida e contratou uma perícia independente para produzir um laudo de leitura labial do Rafael Ramos naquele lance. É muito complicado porque já saíram vários laudos e os peritos não chegaram a um consenso, a uma unanimidade. Um perito diz com certeza que é uma coisa, outro perito diz com certeza que é outra, outro perito diz com certeza que não dá para definir. É muito complicado trafegar nessa esfera. E no âmbito jurídico, a perícia é um mar muito complexo de se trafegar. Mas a perícia contratada pelo inquérito do STJD, apontou indícios de que sim, Rafael Ramos proferiu a palavra macaco e Rafael Ramos ofendeu Edenilson com palavras de cunho racial. A partir disso, se concluiu o inquérito e isso aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 4 de agosto. Concluído o inquérito, onde o auditor processante, que foi este cara sorteado, indica que Rafael Ramos seja denunciado pelo artigo 243G do CBJD. O que é esse artigo? É o que fala sobre injúrias raciais cometidas no campo de jogo. Qual é a pena prevista para esse artigo? Para atletas, de 5 a 10 jogos. O Rafael Ramos ainda não foi denunciado, tá? Houve uma indicação para que ele seja denunciado por quem fez o inquérito. Agora, quem fez o inquérito, entrega o inquérito para a Procuradoria. E a Procuradoria tem um prazo para definir se vai ou não denunciar o Rafael Ramos. É como se a Polícia Civil entregasse o inquérito para o Ministério Público. Normalmente, quando a Polícia Civil entrega um inquérito para o Ministério Público denuncia com base nesse inquérito.
e ao que deve acontecer no âmbito do STJD. Esse primeiro indicativo aponta que o Rafael Ramos deverá ser denunciado no artigo 243G, que fala sobre injúrias raciais no campo de jogo, e aí ele pode perder de 5 a 10 jogos. Isso na esfera esportiva. E óbvio que tudo isso que eu falei cabe recurso, mas é um primeiro passo do STJD nessa investigação e nesse processo que está correndo e que poderá suspender o Rafael Ramos. O Edenilson tem se manifestado cobrando das autoridades, ele ficou bastante chateado com o laudo do IGP que não teve um resultado conclusivo. A Polícia Civil fez uma investigação bastante aprofundada também nessa história, mas na Justiça Desportiva existe o indicativo de que ele poderá ser denunciado. E aí, sendo denunciado pela Procuradoria que tem esse inquérito agora, vai ser julgado para poder ser punido por 5 a 10 jogos. Foi isso que aconteceu agora, essas as últimas atualizações do caso que eu trago para vocês. Ainda hoje tem Diário do Inter KTO, informações do dia, preparação do Inter para enfrentar o Fortaleza, tudo isso aqui numa dupla, beleza? Beijo!